de muita adrenalina ao compartilhar a palavra, porque eu estava até comentando esses dias atrás com o pastor Carlinhos e a pastora Sandra, e eu até falei assim, eu não sei como é com vocês, mas comigo é assim, quando nós vamos compartilhar a palavra com a igreja, há uma explosão de acontecimentos, é muita tribulação, e assim, como o Hugo já orou, a Sara compartilhou um testemunho aqui, dias atrás a mãe do Luciano compartilhou um testemunho, a mãe da Simone compartilhou um outro testemunho, a Lohane compartilhou um testemunho. Eu e a minha família estamos enfrentando um momento de grande luta, mas para a honra e glória do Senhor, nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é tipo assim, às vezes fica parecendo um jargão, fica parecendo uma frase de efeito. Eu não sei o que você está passando, mas Deus é soberano. Mas isso não é uma frase de efeito e nem é um jargão. Isso de fato é uma realidade. Deus é soberano sobre todas as coisas. E sei que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades aqui, muitas pessoas estão enfrentando lutas, mas o que eu queria compartilhar com vocês essa manhã é justamente algo nesse sentido, que no meio das lutas e das dificuldades, há um crescimento espiritual da igreja. Parece algo assim muito chocante, tipo, nós pedimos tanto para crescermos espiritualmente, mas de repente quando nós passamos por alguma situação que nos abala emocionalmente, o nosso primeiro ímpeto é o que a pastora Sandra disse aqui, é desistir. E aí eu confesso para vocês que dias atrás eu falei assim, eu acho que eu queria ficar deitado, Senhor, porque estou muito afim de enfrentar certas coisas não. Mas de repente o Espírito Santo vem e fala assim, vamos? E qual é o tema do nosso ano? Dá vontade de torcer a orelha do pastor Carlinhos, né? Falei, oi pastor Carlinhos, que tema que é esse, né? Que coisa desafiante. Levanta-te e resplandece. Então assim, eu creio que Deus tem nos ensinado, vamos dizer assim, nos motivado, nos encorajado, essa é a melhor palavra, a nos levantarmos e resplandecer a glória dele, amém? Queria deixar um abraço aí para minha esposa, ela está trabalhando, minha esposa tem sido uma guerreira, os irmãos que perderam o neném esses dias, infelizmente nós também experimentamos isso. O Fabinho falou um negócio aqui sobre paternidade, Abraão, como isso tudo é desafiador. Mas existe algo que vai além de mim e de você. E é nisso que eu tenho me apegado. Falei, Deus, eu sei que não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então feche seus olhos aí um pouquinho. Pai, existe uma presença tão forte do Senhor aqui nessa manhã. O Espírito Santo vai fluindo aqui nesse lugar, trazendo cura, restauração. Nos enche, Deus, de coragem. Nós precisamos tanto do Senhor, ó Pai. Sem o Senhor, ó Deus, a nossa vontade de fato é de desistir. Mas quando nós levantamos os nossos olhos, ó Deus, e contemplamos o que Jesus fez por nós, que bênção, Pai, que coragem. Que coragem, quando Jesus estava ali na cruz, ó Deus, suspirando, os últimos suspiros, Ele declarou, Pai, perdoa os pecados desse povo, porque eles não sabem o que fazem. Que o Senhor nos perdoe, Deus, na nossa mente pequena, porque nós não entendemos os seus propósitos, mas nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas.
E a tua palavra diz que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Que refrigério, Deus. A tua palavra diz também: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então nós clamamos o socorro do Senhor, ó Deus. Quando eu lembro de Paulo e Silas na prisão, após eles serem açoitados, ó Deus, a tua palavra diz que eles começaram a cantar. Coloque nos nossos lábios, Deus, uma adoração genuína, que exalta o teu santo nome. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos compartilhar um pouquinho de Atos. Eu gosto muito do livro de Atos porque traz uma narrativa de como a igreja começou a se comportar após Jesus ter sido elevado às alturas, como os discípulos estavam se comportando. Tem alguma coisa que tem me incomodado esses dias, esses tempos atrás, vamos dizer assim, é a questão da unidade da igreja, do corpo de Cristo. E a Bíblia fala que quando um membro, ainda que seja aos nossos olhos pequeninos, ele está doente, todo o corpo padece. E por isso, às vezes, nós sentimos tantas coisas, tantas lutas nós enfrentamos, porque quando nós vemos um irmão ou uma irmã passando por dificuldade, isso traz uma compaixão para os nossos corações, e nós temos que ministrar o amor do Senhor nessas circunstâncias. E aí, quando nós falamos um pouquinho sobre levanta-te e resplandece, eu acho que isso tudo está em sintonia a respeito daquilo que Deus tem para fazer. O título da palavra, se eu pudesse colocar um título ou um tema, é assim: no meio da crise a igreja cresce. Desafiador demais, irmãos. Quase que eu falei assim, Deus, mas que tema estranho. No meio da crise a igreja cresce. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e por incrível que pareça, toda a oportunidade que eu tive de falar com essas pessoas foi em detrimento de alguma situação de crise que eu vivi. Porque às vezes as pessoas chegam para nós e elas começam a reclamar de algumas questões. O pneu do carro furou. Eu me atrasei. Porque aconteceu algumas coisas. E Deus tem colocado no meu coração que existem muitas coisas que são periféricas, mas existe algo que é central, que de fato é a nossa comunhão com Ele. Existe algo que é central, que é nós valorizarmos a vida. Existe algo que é central, que é nós valorizarmos os relacionamentos. Existe algo central, que é nós sermos gratos, como a Sara falou aqui. Existe algo central, que é nós podermos sentar à mesa, olhar nos olhos dos nossos familiares, nos despir, vamos dizer assim, ou seja, apresentar quem realmente nós somos e encontrar naquele seio familiar um abraço, um aconchego, um eu compreendo, e juntos nós podermos orar uns pelos outros, e nós ombrarmos uns aos outros e falar assim, vamos, porque Jesus está à frente, nós vamos conseguir, na nossa força nós não conseguimos, mas Deus é por nós, é nós falarmos um para o outro, eu acredito em você, sei do propósito que Deus tem para a sua vida, sem ter ciúmes, sem querer roubar aquilo que é o chamado de Deus para outra pessoa, sem competição, mas juntos em união, nós avançarmos a igreja e ir crescendo espiritualmente. E eu tive a oportunidade de falar para pessoas a respeito da cura que Deus trouxe para a minha vida, de um câncer que foi diagnosticado. E eu tive a oportunidade de falar para as pessoas também de uma enfermidade que a minha esposa enfrentou e de como Deus curou e restaurou a vida dela. Eu tive a oportunidade de falar assim, quando eu e ela estávamos prestes a casar, nós não tínhamos nada, a minha esposa foi muito mais com fé do que eu, e ela, vamos casar, eu sem dinheiro, sem condição, e como Deus trouxe o suprimento para as nossas vidas. Então, no meio de todas essas crises, Deus tem dado a oportunidade de falar do nome dEle, de exaltar o nome dEle. Por isso o tema dessa mensagem, no meio da crise, a igreja vai crescendo, há uma perseguição,
não só emocional, espiritual, mas uma perseguição natural também, que tenta fazer com que a igreja retroceda, que tenta fazer com que eu e você tenhamos esse sentimento de que eu vou desistir. Existe uma força espiritual, e a Bíblia vai falar sobre isso, que nós lutamos uma luta espiritual, e às vezes isso tudo nos traz tanto desânimo, e nós começamos a observar tantas coisas periféricas. Porque eu não gosto do som, porque eu acho que faz muito barulho, porque demora muitas reuniões, porque eu não quero ir na célula, afinal de contas vou participar do congresso, para quê? Eu já participei de tantos outros. Isso tudo são vozes contrárias àquilo que é o propósito de Deus. Se Deus tem convocado, se Deus tem nos dado a oportunidade, se Deus tem nos alimentado com tantas coisas preciosas que nós temos ouvido aqui através da vida dos nossos líderes e dos nossos pastores, que nós possamos aproveitar essas oportunidades, em nome de Jesus. Então, só para fazermos uma recapitulação, a palavra é bem objetiva. No livro de Atos vai falar, lá no capítulo 5, começando pelo capítulo 5, no versículo 33, quando os apóstolos começam a, então, manifestar ali tudo o que eles tinham aprendido com Jesus, eles acabam sendo presos, e aí há um levante ali contra eles, e de repente uma pessoa chamada Gamaliel, no versículo 33, fala assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Próximo versículo. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quanto lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, o que vai acontecer? Ela vai perecer. Mas no versículo 39 ele diz o seguinte: mas se é de Deus, não podereis retraí-los, ou não poderei destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Se é de Deus na sua vida, o inimigo não vai parar. Se tem uma promessa para a sua vida, continue acreditando que essa promessa vai se cumprir. Se Deus tem falado ao seu coração, continue semeando, busco trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque no tempo certo o Senhor vai concretizar na sua vida. E aí continua dizendo, lá no capítulo 6, no versículo 5, houve um conselho, então eles se reuniram, os discípulos, e falaram o seguinte: nós precisamos levantar outras pessoas para nos ajudar nessa obra, porque não é bom que nós venhamos continuar a servindo à mesa, nós precisamos nos dedicar à leitura da palavra, buscar ao Senhor, então vamos levantar pessoas para nos ajudar. E aí no versículo 5 fala assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí vai fazendo outra narrativa de outras pessoas, mas o que eu queria falar com vocês essa manhã é sobre Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí a história vai continuar dizendo que Estevão começou a anunciar ali o Evangelho, e através da vida dele, muitos sinais e muitas maravilhas estavam sendo realizadas. No capítulo 6, versículo 8, fala assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
no versículo 10 vai falar assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, porque ele estava ali discutindo a respeito das escrituras, e o pessoal começou a ficar maravilhado do quanto ele estava sendo cheio do Espírito Santo. E aí tem algo que arde no meu coração, e eu clamo a Deus, e eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Eu sou extremamente apaixonado pelo livro de Atos, no derramar do Espírito Santo, que é uma promessa que Deus já fez para nós, que nos últimos dias Ele vai derramar do Espírito Santo. E eu creio que quando a igreja está reunida, há um ato profético nisso, porque a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens estavam reunidos, aqueles homens e aquelas mulheres, eles estavam unânimes, juntos, em um mesmo propósito, e de repente o Espírito Santo veio e manifestou todo o seu poder. O Senhor Jesus foi elevado aos céus e Ele disse: eu deixo para vocês o Espírito Santo Consolador, e Ele vai mover, e Ele vai ensinar vocês como falar, e Ele vai falar através da vida de vocês. E o pastor Carlos ministrou esses dias atrás a respeito de um dos frutos do Espírito Santo, que é a alegria. E o que eu fico mais maravilhado é que há um livre acesso para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo. Então, esse homem, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Era um homem que se dedicava à leitura da palavra, a viver o Evangelho. E através da vida dele, coisas fantásticas estavam acontecendo. E aí no versículo 15 vai falar: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Esses dias eu estava orando e falei assim: Deus, o que esse homem viu? Como que ele conseguiu chegar nesse lugar? Existe um lugar, e eu não sei como, mas eu sei que existe. E eu sei que existe um acesso livre para que eu e você possamos entrar nesse lugar, aonde não há interferência, aonde os nossos olhos conseguem estar tão fixos no Senhor, que essas demais coisas periféricas, elas começam a perder sentido. Existe um lugar onde não há interferência, em que eu e você possamos, assim, podemos mergulhar na presença do Senhor. E quando Jesus vira para os seus discípulos e fala o seguinte: vocês são sal, vocês são luz, ele já estava nos ensinando a respeito do levanta-te e resplandece. E aí quando nós falamos de ser luz, você não é luz no lugar onde há muita claridade. E aí vem o desafio: aonde que eu tenho que ser luz? No lugar onde tem dificuldade, crise. Eu não sei aonde Deus tem te colocado. Se de repente no local de trabalho onde as coisas têm sido muito difíceis, se de repente dentro da sua casa onde tem havido muito conflito, se de repente em uma enfermidade, se de repente numa necessidade financeira, mas eu quero te dizer que no meio dessa crise, o Espírito Santo vai te dar condições para que você resplandeça a glória dele, para que a luz do Senhor brilhe em você e através de você. Deus vai te dar ideia, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar palavras certas no momento certo, como também vai te fazer calar nos momentos que você precisa ficar calado. Deus vai te dar agilidade para que você consiga fazer o que você necessita, e Deus vai te dar provisão para que você honre tudo aquilo que você precisa honrar. Mas não é sobre eu e você. Tudo isso é para que o nome dele seja exaltado. E aí continua dizendo lá no versículo 55 e 56 do capítulo 7 de Atos: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Porque o discurso, ele faz um discurso fantástico no capítulo 7, depois você leia.
ele faz toda uma narrativa de como Deus tirou o povo do Egito, de como Deus foi trazendo revelação, de como Deus foi direcionando. E aí fala que as pessoas que ali estavam, elas ficaram desesperadas e elas queriam matar Estevão. E aí esse versículo vai falar então que ele estando novamente a manifestação do Espírito Santo, cheio dele, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. E ele viu Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à sua mão direita de Deus. No versículo 60 fala assim: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Ele foi morto em prol de algo que vai além daquilo que ele estava sentindo. É por isso que eu insisto de novo em dizer que não é sobre a minha vida e a sua vida, não que nós não sejamos importantes, pelo contrário, somos tão importantes para Deus, que a Bíblia vai dizer que Ele nos amou de uma maneira tão especial, tão forte, que não poupou o seu Filho por mim e por você. Mas novamente, não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Ele. E o que Deus vai fazer na sua vida não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. É para que você tenha este entendimento, esta humildade de dizer: não é sobre mim, é sobre Deus, porque só consigo, que Deus é comigo. Após a morte de Estevão, iniciou uma grande perseguição contra a igreja. Se você continuar lendo, você vai perceber que uma das pessoas que estavam ali, sendo coniventes com a morte de Estevão, era quem? Alguém lembra? Paulo. E através da vida de Paulo houve algo fantástico e sobrenatural. Percebe como Deus vai agindo? Como no meio da perseguição a igreja vai rompendo? Como no meio da crise há um crescimento espiritual? Então, aí vem a frase que eu resisto muito em dizer, mas pela graça do Espírito Santo compartilharei com vocês, que é para mim: nós não venhamos fugir das crises. Difícil isso, né? Eu falei para Deus: Deus, difícil. Mas Ele falou assim: vai, porque eu sou contigo. Lembra quando Josué estava ali prestes a entrar na terra prometida? O que Deus virou para Josué e falou? Quantas vezes ele falou isso, Tiago? Quantas vezes Deus repetiu isso para Josué? Por 3 vezes. Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. Josué, ser forte e corajoso. E essa manhã o Senhor diz para mim e para você: sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. O Senhor não nos abandona. O Senhor é com você. Por onde você estiver, o Senhor é contigo. Aonde você for, o Senhor é contigo. Não permita que essas tribulações venham te afastar daquilo que é o propósito de Deus. Não permita que as tribulações venham desanimar você. Ainda que você se sinta desanimado, busque no Senhor essa força para que Ele possa te levantar e você resplandecer. Busque no Senhor toda a sua inspiração para que você possa romper os desafios que têm se levantado contra a sua vida. Você não está sozinho. Você pode virar para o seu vizinho e falar assim: você não está sozinho? Agora vem o desafio. Você pode virar para o seu vizinho e falar assim: pode contar comigo? Não, mas não é só uma frase de efeito. E aí? E se te ligar de madrugada e falar assim: eu estou precisando de você? O que você vai fazer?
Hã? Ó, Edmar disse, eis-me aqui, glória a Deus. E aí então, em Atos capítulo 8, eu já estou indo para o final. Versículo 1 vai dizer, e também Saulo consentiu na morte dele, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Presta atenção nessa palavrinha. Eles foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. No versículo 4 vai dizer assim, mas os que andavam dispersos, o que eles faziam? Olha que coisa fantástica. Eles iam por toda parte, pregando a palavra do Senhor. Olha só que coisa foge à minha mente. Morre um homem, cheio do Espírito Santo. O que na minha mentalidade humana, eu diria o seguinte, está acabado agora. Porque se o cara que era cheio do Espírito Santo e tinha fé, ele foi morto, o que dirá de mim? E aí vem uma perseguição ferrenha, o povo sai tudo correndo, não, vamos fugir, vai para lá, vai para cá. E aí de repente você percebe que essas pessoas que foram dispersas, que saíram, elas começam a pregar e a anunciar o Evangelho. Às vezes, você tem sido levado a viver essas situações de Ei, som, maravilha. Então, às vezes, você tem sido levado a esses momentos em que as coisas parecem não estarem funcionando conforme você gostaria que estivesse. As coisas, entre aspas, não estão saindo conforme você tinha planejado, mas eis que de repente você percebe a soberania do Senhor e a grandeza dele. Em Êxodo, no capítulo 1, versículo 12 e 13, quando Jacó, Israel vai para o Egito através de José, a Bíblia vai dizer assim que eles começaram a crescer, o povo começou a crescer. E aí a narrativa vai falar que morreu então o faraó, vem um outro governante, e de repente eles param e olham e falam assim, esse povo está maior do que nós. O que nós vamos fazer? Vamos subjugar eles. E aí no versículo 12 fala assim, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornaram, e mais espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas, e os sujeitaram a cruel escravidão. Em meio à crise, há crescimento. Em meio à crise, há o crescimento. Esses dias atrás eu estava passando ali perto da Praça dos Ferroviários, estão fazendo uma reforma lá, e aquilo traz um transtorno, não traz? Você está reformando sua casa, quebra a parede e suja tudo, você vai limpar a casa, você tem que levanta móveis, arrasta móveis, passa pano, aí você olha e fala assim, puxa, isso aqui está um caos, isso aqui está desorganizado. Aí você começa a fazer uma reforma e fala assim, misericórdia, eu particularmente não gosto de reforma em casa. A minha esposa ama. Eu falo assim, não dou conta disso não. Ela gosta. Mas enfim, aí começa uma bagunça. Aí de repente, você olha, está organizado, está bonito, pintou, troca as luminárias, fica um ambiente bacana. Quando Deus está fazendo algo nas nossas vidas, às vezes pode-se sentir que as coisas estão saindo do lugar.
mas o autor e consumador da vida está no controle de todas as coisas. E Ele está fazendo uma obra linda na sua vida, na sua casa e na sua família. Mas Ele só vai fazer se você deixar. Ele só vai fazer se você permitir. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que possamos juntos nos preparar. Como nos preparar? Na meditação da palavra, no partir o pão, na comunhão com os santos, em perseverar em oração, em sermos cheios do Espírito Santo. Possamos aprender a colocar em prática os ensinamentos. Esses dias atrás eu também fazendo uma pequena meditação. Gosto de esporte, pratiquei esporte na minha juventude. E por mais que você seja um excelente atleta durante os treinos, existe um momento decisivo que é a hora da partida. Para quem joga futebol ou pratica qualquer outro tipo de esporte, às vezes tem um atleta que é pipoqueiro, conhece? Não é? O cara é um leão na hora de treino, joga demais, mas na hora do vamos ver, ele pipoca. Ele treme as bases, ele dá vontade, dá dor de barriga, etc e tal. Mas sabe aquele que às vezes não é tão bom lá no treino, que às vezes é meio o patinho feio da história? De repente, na hora do jogo, o cara é decisivo. O momento da crise é onde nós entramos na partida. Deus tem nos preparado. E às vezes nós estamos cheios de conceitos, cheios de teoria, cheios de teologia. E quando nós entramos em campo, às vezes nós pipocamos. Ah, Deus, estou afim disso não. Nossa, misericórdia. Não, se eu soubesse que era assim, eu tinha saído antes. Mas vem o encorajamento. Não abandone o barco. Não abandone o jogo. Ainda que o resultado não seja aquele que você esperava, Deus vai trazer uma outra oportunidade. Você crê nisso? Amém? Que nossos olhos estejam sempre no Senhor. E que mesmo em meio à perseguição ou à aprovação, o nome do Senhor seja exaltado. Isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. A minha oração é que não seja somente palavras bonitas, mas que sejam reais na minha vida e na sua vida. Como Tiago já disse, que não sejamos somente ouvintes da palavra. O pessoal do louvor puder me ajudar. Que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes. Que de fato nós possamos nos levantar. Assim como o profeta chegou no vale de ossos secos, e que ele enxergou um verdadeiro sepulcro, e o Senhor disse para ele: profetiza. Eu gostaria que nessa manhã você profetizasse sobre o vale de ossos secos que você tem enfrentado. Não sei se é uma crise conjugal, não sei se é uma crise com relação à criação dos filhos, eu não sei se é uma crise espiritual, eu não sei se é uma crise emocional, se é financeira, se é física, mas eu sei que há um lugar em que o Senhor ministra sobre a minha vida e sobre a sua vida, em que Ele traz esse encorajamento para que nós possamos nos levantar nele e glorificar o nome dEle, que você comece a profetizar vida, aonde tem sido declarado morte, você é capaz no Senhor
o casamento vai ser restaurado, a saúde vai ser restaurada, a criação dos filhos vai ser aplumada, os seus negócios vão prosperar, o seu ministério vai crescer, a igreja vai romper, vai haver um mover espiritual, aonde o nome dele vai ser exaltado, e que eu e você tenhamos coragem, não na força do nosso braço, porque a Bíblia vai dizer que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória ela vem do Senhor, é no Senhor. Derrame as suas lágrimas diante dele. O Senhor está recolhendo as suas orações, Ele está ouvindo o teu clamor. Há algo profético aqui nessa manhã. Deus quer nos levar a esse lugar de adoração, aonde não há interferências, como Estevão chegou nesse lugar. Que o Espírito Santo nos leve a esse lugar de adoração. Vamos adorar ao Senhor. Deixa o Espírito Santo ir te levando a um lugar de descanso em ti. Existe um lugar, a um lugar de refrigério em ti, a um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Ah, Deus, nos leve nesse lugar. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Ei! Há um lugar de vitória em meio à guerra. De vitória em meio às Esse guerras. lugar é no Senhor. Só é possível no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Se derrame, se derrame. Esse lugar é no Senhor. Eu encontrei. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Ei, 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 ei. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me impede. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Mergulha, 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 mergulha nele, mergulha nele, mergulha nele. Esse lugar é no Senhor. Somente nele. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
soriela cantalai. Senhor, nós precisamos tanto de Ti, tanto de Ti, tanto de Ti. Sabe, igreja, não é somente uma questão às vezes natural, ou uma questão de querer fazer algo forçado. Mas eu creio que quando nós nos apresentamos para o Senhor, quando nós, de repente, nós manifestamos de alguma forma a nossa intenção, eu creio que há um mover espiritual sobre isso. Então, o que eu quero dizer aqui, se você de fato necessita de chegar nesse lugar, que você pudesse vir aqui à frente, não vai haver imposição de mãos, não vai haver uma ministração sobre a sua vida, mas é uma atitude de fé em que você, oh Deus, ei, alamarala, soriela, canta lá, em que você faz uma atitude de fé e mostra no mundo espiritual que você quer chegar nesse lugar de adoração, nesse lugar onde não há interferência, nesse lugar onde é o Senhor quem vai reinar sobre a sua vida, nesse lugar onde Ele é o centro, nesse lugar onde não há ei, amarala, soriela, canta lá, ei, amarala, soriela. Ei, Deus, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, vai tocando, haja uma manifestação, ó Pai, do Espírito Santo aqui nessa manhã, ó Deus. Fortalece os joelhos, ó Pai, fortalece os joelhos que estão fracos, levante as mãos daqueles que estão, ó Pai, com a guarda baixada, dê visão de águia, Senhor, dê olhos, ó Pai, olhos que vão além, olhos que vão além, és tudo que eu preciso. Sopra, Espírito Santo, sopra, 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 sopra. É tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de podermos ter esse livre acesso. Te agradecemos pelo Espírito Santo. Te agradecemos pelo consolo. Ei, abençoe a tua igreja, Pai. Que o Senhor nos conceda um bom domingo. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança. Que essa semana, Pai, que essa semana, pela fé nós declaramos que essa semana, Pai, milagres aconteçam. Milagres aconteçam. Ela mará la sore.